Boa noite, professoras, professores. Estamos aqui para mais uma live e hoje o tópico da live é esse material aqui, é o jogo Places in the City. O jogo Places in the City é um dos jogos que está na promoção do mês de maio. Não sei se todos sabem, todos os meses nós escolhemos 3 jogos, já são 3 jogos pré-estabelecidos que no final de um ano vai ser a nossa coleção completa. Então a gente dividiu os nossos 36 jogos. Oi Maristela, seja bem-vinda. Nós dividimos os nossos 36 jogos em 3 jogos por mês. E daí a gente dá 25% de desconto nesse material. Então este mês é o Places in the City, é o jogo de cartas do Present Perfect e o Conversation Cards. Então esses 3 jogos custam, eu não sei o preço total, mas eu sei que Oi Isabel, que na nossa oferta do mês ela custa R$ 110,10. E aí também nessa promoção eu disse que eu faria uma live sobre cada jogo. Assim, se você quiser saber tudo que você pode fazer de um determinado assunto, você assiste a live e fica sabendo. Então vamos começar. Eu vou mostrar para vocês mais de 10 maneiras de usar esse jogo aqui. Esse jogo ele pode ser usado não só para ensinar os lugares da cidade, né, como o nome diz, Places in the City, mas pode ser usado para ensinar também going to, para ensinar directions. Vamos lá então. Eu fiz uma colinha, né, porque são 15 maneiras, então é bastante. A primeira maneira eu tenho certeza que seus alunos vão gostar muito, Guess the word on your forehead. Você vai precisar de um material extra que é este elástico aqui. Então é claro que o aluno coloca, o próprio aluno, né, coloca a palavra aqui, não, o outro aluno coloca, né, gente? E aí eu vou fazer perguntas pro meu parceiro para tentar adivinhar. Se você quiser, por exemplo, praticar o can, você pode instruir os seus alunos a fazerem pergunta com o can. Can you study there? Can you meet friends there? Can you order food and drink there? Então, vejam só que você pode estar com Places in the City e praticando o can. Então, essa é a minha, ou is. Is it a place... O que eu coloquei aqui? Is it a place to meet friends? Is it a place to cash money? Então, você decide como é que você quer fazer. E esse elástico aqui, elástico comum, né, gente? Dei um nozinho e virou o Guess the word on your forehead. Então, essa é a primeira maneira que você pode usar o jogo para fazer com que os seus alunos falem inglês. O objetivo da Play to Learn, como jogos, né, é sempre trazer o aprendizado. Oi, Freedom, eu não lembro o seu nome, mas a gente tá sempre conversando, né, que você compra jogo aqui com a gente. O objetivo dos jogos é fazer com que o aprendizado de língua inglesa aconteça de uma maneira muito mais fluida e dinâmica. Então, a primeira dica que eu dei foi com o elástico, Guess the word on your forehead. A segunda dica é The Verb Review Game. Você pode fazer como se fosse uma atividade da classe toda. Você pode, por exemplo, eu como tenho esses chapéus aqui, eu posso colocar aqui. Ah, não tenho chapéu, Márcia. Coloca no saquinho. Coloque alguma coisa que vai chamar a atenção do seu aluno, entendeu? Então você vai colocar as cartas com cachorrada da vizinhança aqui, você vai colocar as cartas com o desenho, você vai sortear uma carta por vez, e aí o seu aluno vai ter que, você vai dar, por exemplo, 15 ou 30 segundos, e ele vai ter que escrever o maior número de verbos ligado àquele lugar. Se, por exemplo, você pega o lugar school, então, quais são os verbos conectados com school? Write, read, learn, play,
study. Então você dá 15, 30 segundos para que os seus alunos façam um brainstorm. Aí quando acabou, eu sempre gosto de... Acabou, você toca o sino dizendo que não pode. Levanta as canetinhas, não pode mais escrever. Aí o que você vai pedir? Você vai pedir para os seus alunos falarem quais foram os verbos que eles escreveram. O legal dessa atividade é que ele vai falar os verbos que eles escreveram, né? Os outros alunos vão ouvir e também vão ter a oportunidade de comparar. Puxa, não pensei nesse verbo, olha que legal. Então eles acabam aprendendo um pouquinho mais. Então essa é a segunda atividade, Verb Review Game. E você pode decidir, por exemplo, fazer com um verbo no início da aula ou no fim da aula, um lugar, e aí você vai revisando os verbos. A terceira atividade... inclusive, para fazer a terceira, se vocês olharem aqui, o nosso manual de instruções, ele é bem completinho. A terceira atividade é para você fazer um quiz. Os alunos amam o quiz, porque quando você está fazendo um quiz, não se parece nada com a aula de inglês ou com uma aula, né? Então os seus alunos vão aprender inglês, mas eles vão ter a impressão que eles estão num game show. Eu gosto, claro, né, de ter o sino. Então, eu vou falar uma frase e quem souber a resposta, toca o sino. Que frases que você pode... Eu recomendo fazer o quiz depois que os seus alunos já brincaram de jogo da memória, porque daí eles aprenderam. Com esse jogo aqui, eu não apresentei o jogo, daqui a pouco eu apresento, porque ele tem cartas muito interessantes. Não tem só lugares. Ele tem 20 cartas com lugares da cidade, 8 preposições e 8 frases para você ensinar directions. Então, vamos lá. Se você quer fazer um quiz, que tipo de perguntas que você pode fazer? Então, tá lá você pode dividir a sua classe, se ela for muito grande, pode dividir em 2 times, não tem problema, né? Para não ter muita algazarra. Se quiser dividir em 3, dá também. Então, dá um limite para eles, até a linha, né, que eles podem ir. Deixa o sino na sua mesa e você vai falando as frases. Quando você acaba de fazer a frase, ele pode tocar o sino. Por exemplo, where can you exercise? Fez a pergunta? Aí você pode pedir para o seu aluno que ele tem, por exemplo, ele pode falar só gym ou ele tem que dar a resposta completa. You can exercise at a gym. Assim você tem a frase completa, you can, e ainda ele tem que usar a preposição, at a. Eu acho bem legal que eles falem a frase completa, porque o que a gente quer é que o nosso aluno, que a língua passe pelo corpo dele, né? Se a língua não passar, né, a língua inglesa, se ele não se acostumar a falar essa língua, ele não vai chegar a uma fluência nunca. E os jogos vão ajudar ele a experimentar falar a língua inglesa, que nem sempre é confortável para todo mundo, de uma maneira bem leve e gostosa. Vou falar mais algumas frases só para vocês verem como é que é. Where can you watch a film? You can watch a film at a movie theater. Where can you buy bread? You can buy bread at a bakery. Agora, se ele falar you can buy bread at a supermarket, it's correct as well. Where can you buy medicine? You can buy medicine at a drugstore. Então, essas são as frases para o quiz. De tempos em tempos, eu até coloco no perfil, no nosso Instagram, mas para quem tem o jogo, leiam o manual, porque ó, tá tudo aqui. Tá tudo prontinho para vocês. Certo? Então essa foi a minha terceira dica de como é que você pode usar esse jogo Places in the City para fazer um quiz. Além de seus alunos terem que fazer a frase completa, né? Responder a frase completa, eles também vão ter que ouvir, né? Where can you buy medicine? Ouvir o professor, tocou o sino. E aí, estão gostando das atividades? Coloca aí para mim se vocês estão gostando, se dá para fazer com os alunos de vocês. Então tem Guess the Word on Your Forehead, Verb Review Game, Quiz. A quarta atividade chama-se Mini Plays. Então você pode colocar os seus alunos aí para as Mini Plays. É legal você colocar em duplas. E aí, ó, eu peguei essa carta aqui, que é Restaurant. Então, o que você vai pedir para os seus alunos? Você vai dar uns 5 minutinhos, porque é Mini Plays. É um diálogo bem pequenininho. Só que ele vai fazer esse Mini Play, ele vai combinar ali com o colega dele, como é que ele vai fazer. E ele não pode usar a palavra Restaurant. Mas,
tem que ser um diálogo que aconteceria no restaurant. Ah, tá. A Clara tá falando, cheguei agora. Qual que é o jogo que tá atrás? Atrás de mim é o Simple Present. Já tem uma live do Simple Present. Clara, é um jogo bem legal, bem completo para ensinar o Simple Present com do, does e double age questions. Tá legal? E aqui, ó, só um plim-plim, uma informação para vocês. Quando eu criei a Play to Learn, na verdade eu não criei a Play to Learn, eu criei um material para eu usar com os meus alunos. E não era de papel, tá, gente? Ó, eu fiz tabuletinhas. Eu tinha para todos os tempos verbais. Mas isso faz muito tempo, mais de 10 anos. Vamos lá, voltando. Restaurant. Então, qual que é? É mini play. Então, você pegou lá 2 alunos. A Vivi tá perguntando. Sim, essa live fica gravada. Inclusive, ó, tem um aviãozinho aí. Manda para uma colega que tá querendo atividade para praticar o Places in the City e outras coisas que eu vou ensinar aqui. Essa live fica gravada tanto aqui no Instagram, eu salvo a live e subo ela lá no YouTube, porque as professoras me pediram, tem professor que não tem Instagram e eles querem ter a live, então a live fica gravada assim. Então vamos lá, a quarta atividade é mini plays. Eu tô com os meus alunos em duplas e eu falei que eles vão ter que fazer um diálogo, como se eles estivessem dentro do restaurant, mas não pode usar a palavra restaurant. Por quê? Porque daí eles vão interpretar esse diálogo na frente da classe. Olha só, eles vão falar, os outros vão... De nada, Vivi. Os outros vão ouvir e aí vão ter que perguntar. Is it? Então, por exemplo, como é que seria? Um diálogo bem simples no restaurant. Pode vir o garçom... Are you ready to order? Yes, I'd like. E daí eles falam que eles querem só. Não fala a palavra restaurant. E daí quem está ouvindo vai ouvir e vai. Pode ser uma competição também. Qual aluno conseguiu adivinhar o maior número de lugares? Então, é uma atividade bem legal, porque se você falar simplesmente para o seu aluno, faz um diálogo como se você estivesse num restaurante, mas não fala a palavra restaurante, não tem o mesmo apelo, gente. Tem uma live minha, mais das antigas, que eu preciso fazer de novo, que fala sobre o poder de você usar figuras. Então, uma simples figura vai conectar os seus alunos, né? E essa coisa da competição vai fazer com que fique muito mais interessante fazer a atividade. Eu não sei vocês, atualmente eu não estou dando mais aula, né? Mas o meu último trabalho, eu era professora particular aqui, né, nesse escritório, que hoje é Play to Learn, e eu também era professora universitária na FATEC. Eu moro em Sorocaba, eu dava aula na FATEC de Itu. E era bem difícil colocar os alunos para falar. Mas quando você leva o material assim, eles se abrem um pouquinho mais, né? Parece que aquela coisa pesada da aula desaparece. Então essa foi a quarta atividade, que é mini plays. Eu prometi para vocês mais de 10, né? Eu tenho aqui 11, mas quando eu fui pegar o material lá no fundo, eu achei mais coisas. Oi, Cristina, querida, seja bem-vinda. Agora, então, eu vou falar para vocês uma atividade que você pode fazer em grupos ou pode ser individual. Aí o aluno vai pegar uma carta, ele não vai mostrar para ninguém a carta. Olha só, restaurante, vamos mudar, né? Aqui, ó, eu peguei essa carta aqui, bookstore. Então, eu vou ter que falar o que eu vou fazer. Então, vejam só, Places in the City, só que eu vou praticar o going to também. E aí, os outros alunos vão ter que ouvir e adivinhar que lugar que é. E ele pode até falar, are you going to the... Então, vejam só, eu falo, I'm going to buy a book. Aí, o outro aluno vai perguntar, se ele sacou o lugar que é, are you going to the bookstore? Vejam que... todo mundo fala, todo mundo tem a oportunidade de falar. E é isso que a gente quer, que os nossos alunos falem. Então, essa é uma atividade que se chama Name the Place e eu vou praticar em pares. Vamos pegar um outro aqui, aleatoriamente. I'm going to mail
some letters. Ou I'm going to mail to send some packages. Send packages. Are you going to the post office? Se vocês acharem que o seu aluno precisa da estrutura, deixa escrito na lousa. Are you going to the... Assim ele fica mais seguro, não tem importância ele ter esse apoio. Você pode até coloca ou are you, né? Dá uma dica para ele. Não deixa o seu aluno, se ele não tiver essa estrutura, não deixa ele perdido, porque é o nosso papel e ajudando ele a construir o conhecimento. Então, essa é uma maneira, name the place, você pode usar o going to e os lugares. A quinta atividade é o tic-tac-toe. Eu acho muito legal brincar de tic-tac-toe. Eu sou uma viciada em tic-tac-toe. Tanto é que fiz, né, gente? Aqui tá, eu deixo grudado um outro material. Isso aqui é uma caixa de pizza que foi encapada. E aí eu coloquei um durex colorido e virou um tic-tac-toe. Se você chega na sua sala de aula com um board desse aqui, né? Inventei o board de tic-tac-toe. Antes era feito só com caneta, né? Se você chega na sua sala de aula com um board de tic-tac-toe e as cartas e fala assim para ele: olha, se você quiser esse espaço, você vai ter que soletrar. Você pode fazer essa atividade no primeiro dia de aula. Você ensinou o alfabeto e vai lá. E ele já pode brincar de tic-tac-toe com qualquer jogo. Aí se você quiser, por exemplo, para ficar mais fácil, usar a palavra escrita. Não tem importância, coloca a palavra escrita. Para os alunos, bem no início, ele vai ter que soletrar. Ou, se você quiser, ele já conseguir, você pode pedir para que ele... faça uma frase afirmativa, por exemplo, I'm going to the restaurant. Ou você pode pedir para que ele, se você ensinou preposições, ele vai ter que fazer uma frase. The restaurant is on the corner of... E ele fala as duas ruas que fica lá o restaurant. Então vejam que eu tenho um board de tic-tac-toe, tabuleirinho ali que eu fiz. E com essa atividade simples, eu estou estimulando o meu aluno a fazer uma frase que, se não tiver esse estímulo, ele não vai querer fazer, né? A gente conhece como é que são os nossos alunos. Então, esses gadgets, essas coisas que eu falo para vocês terem, é para tirar o aluno daquela posição que ele está na sala de aula, né? Para tirar a cabecinha dele desse ambiente e a gente iludir por uma boa razão, né? Que ele está em outro lugar. O próximo, acabou de cair aqui, gente. Peraí, caiu. Me dá um segundinho que eu vou pegar. Caiu do outro lado. Eu tô aqui no meu escritório, aqui tem uma muretinha e o meu fly swatter. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito. Um segundinho. Já tô pegando. Voltei. Live tem dessas coisas, né? Eu gosto muito desse mata-moscas, ele é barato, a gente acha em qualquer loja de shopping, né? Qualquer loja aí dos chineses. E é legal porque você pode, por exemplo, colocar depois essa atividade do fly swatter. Eu recomendo, você brincou de jogo da velha... De jogo da velha não, você brincou de jogo da memória, os seus alunos já conhecem os 20 lugares. Aí você vai colocar só o desenho. E eu vou dar algumas sugestões. Você pode, porque daí vai ficar todas as cartas espalhadas na mesa, né? E você fala, por exemplo, restaurant. Então ele tá com o fly swatter aqui, ele tem que olhar e acertar. Se você quer fazer essa atividade, quer fazer uma brincadeira com os alunos que estão no nível que eles conseguiriam entender a descrição, it's a place where you eat food when you are not in your house, né? Porque se it's a place where you eat food, poderia ser kitchen. It's a place where you dining room, né? But it's a place where you eat food when you're not in your home. Então seria um restaurant. Ou it's a place where you order food. Então você pode fazer tanto
falar simplesmente, que é bem divertido. Agora as dicas, se você, Márcia, eu tenho que comprar um fly swatter para cada um. Não precisa, se você tiver 2, você divide a sua classe em 2. Em 2 turmas, em 2 grupos competindo. Cada grupo vai ganhar um fly swatter. Você fala aqui para eles colocarem o fly swatter aqui. E toda vez que você falar, aí eles podem acertar. E aí, se você tiver com um time, falei uma palavra, acertou, não acertou, vai lá pro fim da fila. E a gente vai tirando, acertou, aquela carta vai marcar a pontuação. Então, a carta fica com o time de cá, o time da esquerda ou da direita. E aí, no final, é bem divertido, porque ficam só 2, 3 cartas. Então, é bem legal. Certo? Então, essa atividade chama-se Fly Swatter, que é feito com um mata-moscas, né, gente? Atividade número 8 seria o bom e velho jogo da memória, né, gente? O jogo foi feito, é que eu criei outras maneiras, né? Eu fui criando outras maneiras de usar, mas o primeiro objetivo seria o jogo da memória. Só que, como é que eu posso colocar um pouquinho mais de língua no jogo da memória? De língua inglesa. Por exemplo, toda vez que eu conseguir um match, consegui encontrar a carta, agora eu não vou encontrar, né? Mas consegui encontrar a carta com o nome do lugar e a carta com o desenho, eu tenho que falar restaurant, ou eu tenho que soletrar R-E-S-T, ou eu tenho que fazer uma pergunta, is it a restaurant? Ou eu tenho que fazer uma frase negativa, it's a restaurant, it's not a drugstore. Então você vê que um simples jogo da memória, eu posso fazer com que o meu aluno fale 2 frases. Uma, o que é o lugar, e uma, o que não é. Dessa maneira, ele está praticando falar uma frase afirmativa e uma frase negativa. Eu também posso, se eu estou com alunos um pouquinho mais avançados, eu posso pedir para que ele faça uma double-age question. What is your favorite restaurant? What's the name of your favorite restaurant? Where is your favorite restaurant? Então vejam que um simples jogo da memória você pode desmembrar em, acho que dá 8 ou 10 atividades diferentes, certo? Então, jogo da memória. Ai, gente, não trouxe o spinner, sabia que esqueci alguma coisa. Enfim, não sei se vocês já viram, sabe aquele spinner que os alunos, que as crianças gostam de brincar? Você pode colocar as cartas como um círculo, gira o spinner, eu coloco uma flechinha na ponta do spinner, e daí, onde a flechinha apontar, ele tem que pegar a carta e fazer uma frase ou fazer uma pergunta. São variações, né, do mesmo tema, mas que eu vou praticando com classes diferentes para estimular o meu aluno a falar. Que mais que tem? Tem um outro que é com dado, que também eu sempre sugiro em todas as lives. Também não peguei dado. Aí o dado é o seguinte, dado tem 6 faces, né? Tem 6 números. Então você pode colocar na lousa uma legenda. Então se caiu o número 1, eu faço uma frase afirmativa. Se caiu o número 2, eu faço uma frase negativa. Se caiu o número 3, eu faço uma pergunta, uma interrogativa. Afirmativa, negativa, interrogativa. Se caiu o número 4, eu faço double-age question. Se caiu o número 5, eu faço uma pergunta interrogativa. E se caiu o número 6, eu faço uma frase afirmativa de novo. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu jogo o dado, caiu o número 6, frase afirmativa. Aí eu pego uma carta. Eu tenho que fazer então uma frase afirmativa usando essa carta. The post office is near my house. Pronto, fiz uma frase. Vejam só que é uma atividade que tem o dado, eu jogo o dado, eu tenho que olhar na legenda que está na lousa para eu ver o tipo de frase e também tenho que pegar uma carta do monte de cartas e fazer uma frase. Os alunos gostam muito porque é um desafio. Eu estou desafiando o meu aluno. É diferente de eu simplesmente dar um exercício ali para ele completar lacunas. Não, eu tô partindo do princípio que o meu aluno é inteligente e que ele sabe decifrar esse tipo de atividade. Então, com um simples dado e com o jogo, você coloca o tipo de frases na lousa,
Número 1, afirmativa. Número 2, negativa. Número 3, afirmativa, negativa, interrogativa. Número 4, double-edged question. Número 5, uma interrogativa. Isn't it a post office? Então, o meu aluno, normalmente ele não teria oportunidade de praticar uma frase assim, né? Mas com esse jogo, ele pode. Então, essa é a minha sugestão número 10. Roll the dice and make a sentence or make a question. E o que tá aqui anotado é a última, mas eu tenho mais algumas sugestões aqui, tá? A número 10, você pode até usar esse material aqui com alunos que estão até se preparando para fazer um exame internacional, por que não? Aí você faz a atividade Talk for 1 minute. Então, ele vai pegar a carta e vai ter que ter assunto para falar sobre esse lugar durante 1 minuto. Aí ele pode ir para qualquer lugar. Ai, Vivi, obrigada, gostou das dicas? Ele vai poder desmembrar esse assunto, né? Contanto que ele fale durante 1 minuto. E aí você pode bota ali o celular para cronometrar e marca se ele falou por 1 minuto ou não. Então essa eu dei 11 sugestões, gente. Mas tem mais 2 aqui. Querem? Vamos lá? Uma delas você pode, por exemplo, você pode fazer com a do dado, você pode fazer mais um. Ó, isso aqui eu comprei numa loja aqui em Sorocaba, que deve ter em outras cidades, que chama Maravilhas do Lar. Então é um dardo, mas é um dardo bem inofensivo, ó, porque aqui tem um. E aí, o que você vai fazer? Ah, quanto é que vai valer? Qualquer exercício que ele vai fazer uma frase, quanto é que vai valer a frase? Ele joga. Opa! Aqui, 140. Então, se minha frase estiver correta, eu vou ganhar 140 pontos. Outra frase, 200. Então, se minha frase estiver correta, 200 pontos. Então, ter um jogo de dardos, né, como esse, é bem legal, porque o seu aluno vai poder, você também pode fazer uma competição de frases e eles vão ter que decidir aqui quanto é que vale cada frase. E aí, outra atividade que eu gostaria de sugerir é essa aqui. Um joguinho de boliche, né? Desses bem baratex, né, gente? Ó, joguinho de plástico. E o que você pode fazer? Vou pôr aqui em cima, vamos ver se para. Você coloca, dispõe todos os pinos, só que embaixo do pino você coloca as cartas. Aí ele joga a bolinha, vem a bolinha também. Acho que tem umas 8. Ele joga a bolinha, ele derrubou 3 pinos. Então, ele tem que fazer 3 frases. Você, se forem alunos um pouquinho mais avançados, você pode determinar como é que vão ser essas frases. Ah, eu só quero frases falando o que é o lugar. It's a place where you. Ele vai ter que descrever os 3 lugares. Se os 3 que ele derrubou estiverem corretas, ele faz a frase. Ah, ele derrubou 3, mas ele só conseguiu fazer uma frase correta. Então, ele marca 1 ponto. Ou, se você quiser, no fim da frase, ele joga aqui, ele joga o pino e vê quantos pontos ele marcou por cada pino que ele derrubou. Então, essas são as dicas que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu quero agora, no final, mostrar, porque esse jogo, gente, é um jogo que existe há vários anos. E agora nós fizemos uma nova edição desse jogo. Quem tem o jogo, não fique bravo comigo, porque a gente já faz algum tempo, a gente tá com um designer novo, e ele falou, olha, se a gente diminuir meio centímetro de cada carta, eu consigo encaixar mais 8 cartas dentro do tamanho do papel que a gente usa. E aí eu falei, nossa, eu quero 8 cartas. Então, o que vem nesse jogo? Vem 20 cartas com os lugares da cidade. Vem a carta e vem eu não peguei a mesma, mas vem a carta e vem o lugar dando a descrição, né? Aqui, achei uma mesma, ó. Então, tem bookstore. Então, esse aqui é um jogo da memória. Mas vocês viram que eu desmembrei o jogo da memória para 13 atividades. Então, não tem como o seu aluno não aprender.
Então, aqui tem 20, 20 e 40. Esse jogo também, gente, ó, ele vem com este tabuleiro maravilhoso. Era meu sonho fazer um jogo assim, porque eu acho que a gente aprende muito melhor. Oi, Caco, tudo bem? Caco que tá assistindo a live, gente, o Caco foi... É o cara que fez todas as caixas da Play to Learn, né? Ele que desenvolveu. Muito obrigada. E aí, olha só, tem esse tabuleiro aqui que o aluno pode, ó, aqui cada espaço cabe uma carta, exatamente. Ele pode construir uma cidade e depois ele pode usar as cartas. Ele vai sorteando, você pode colocar, dispor as 20 cartas de lugares, então fica um bairro todo discriminado, né, todo completo. E aí, por exemplo, ele sorteou a carta near, aí ele tem que fazer uma frase com near. Aí tem behind, então tem 8 cartas com preposições do lugar. Vamos, behind, near, across from, next to, in front of, between, on e on the corner of. Então, você vai ensinar 20 lugares da cidade para os seus alunos, mais... Oi, Elisandra, tudo bem? E mais as preposições. E aí ele pode fazer frases, ele pode também descrever como chegar nos lugares. E... como eu estava falando, né? Teve o designer que recentemente conseguiu colocar mais 8 cartas. Aí, quais 8 cartas que eu coloquei? Porque eu pensei, vai ser esse jogo também... Tudo bem, minha querida? Seus jogos foram despachados ontem. Eu pensei, por que não colocar cartas que vão ajudar os alunos a fazerem as frases para directions. Então, vejam só o que tem aqui. Então, o seu aluno pode ir ficando com essas cartas, você pode espalhar. Se você vamos lá imaginar uma aula. Como é que você faria? Primeiro, você ensinaria, você pode usar as cartas de lugares da cidade para ir mostrando e ensinar esse vocabulário para eles e fazerem eles falarem o nome do lugar para aprender a pronunciar. Sim, o novo já vai vir, Elisandra, já foi ontem. E daí então você mostra o lugar, eles repetem, depois vocês colocam os alunos para brincar de jogo da memória, e daí eles vão ter a oportunidade de aprender melhor. Depois você coloca os alunos no tabuleiro para que eles coloquem os lugares lá, e daí você já começa a usar também as preposições de lugar. E depois você pode praticar com ele as frases, como é que ele explica como chegar. Eu vou mostrar então, deixa eu ver se estou com as 8 cartas aqui. Tô. Então tem, ó, it's on the left, turn left, go up ou walk up, go down or walk down, cross, go straight ahead, turn right, it's on the left. Então tem comandos simples, né? Por exemplo, esse jogo aqui não tem pino, mas às vezes eu pego de outro jogo e coloco aqui e falo, you are here. E tem um lugar aqui. How do I go to the post office? E o post office tá aqui. Então tem que ir go up, go down, turn right, turn left, go straight ahead, it's on the right, it's on the left. Então, todos esses comandos que vão ajudar o seu aluno a dar as direções estão aqui. É um jogo bem completo, gente. Eu gosto muito desse material. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu tô no final da live, né, gente? Tô falando desse material aqui, Places in the City, que é um jogo para você ensinar não apenas os lugares da cidade, dá para ensinar 20 lugares da cidade. Ele vem com 8 preposições, ele vem com
8 cartas para você ensinar directions e ele vem com esse maravilhoso tabuleiro 50 por 50 que os seus alunos vão amar. E essa live faz parte das lives que eu faço, né? 3 lives por mês para falar dos jogos que estão em oferta. Então, este mês, esse jogo aqui, o Places in the City, está em oferta. São 3 jogos que a gente coloca com 25% de desconto. Antes eu tinha outro tipo de desconto, sabe? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Márcia, você tem, como é que chama? Cupom? Eu fazia o cupom, mas as pessoas usavam muito pouco. E eu queria que as pessoas se beneficiassem do desconto, né? Já que eu tô dando, é para usar. Aí eu tive essa ideia de colocar 5 jogos por mês com 25% de desconto. 5 não, 3 jogos. Se você comprar todos os meses 3 jogos, no final de um ano, você tem a nossa coleção completa, que no momento são 36 jogos, certo? Então, o jogo desse mês aqui de maio é Conversation Cards, já tem uma live que eu fiz semana passada, tem o jogo de cartas, Present Perfect, e tem esse jogo aqui, que tem tudo isso que eu mostrei pra você, que eu tô mostrando desde as 6 da tarde, que é o Places in the City. Esses 3 jogos, com desconto, sai por R$ 110,10. Então, é um material que você pode investir, que eu tenho certeza que você vai usar muito com seus alunos. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, coloca aí pra mim. Então eu falei sobre 13 maneiras de usar esse material. Não só para ensinar os lugares, para ensinar directions, para ensinar preposições, mas para ensinar going to também e para ensinar também para fazer diálogos muito diferentes. Muito curtos, né? Mas que os seus alunos vão prestar bastante atenção. Então é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada quem ficou comigo até aqui. Essa live vai ficar salva, tá bom? Se você acha que tem que mandar para um amigo, manda com o aviãozinho. Depois que ela ficar salva, você pode mandar para as pessoas também. E se por acaso seu amigo, sua amiga não tem Instagram, a gente sobe essa live no YouTube, tá bom? Obrigada por estarem comigo aqui. Tenha uma ótima noite. Caco, obrigada. As caixas são lindas. Caco é o designer que fez as caixas. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.